Novas tecnologias sempre vêm acompanhadas de grandes expectativas e lucros gigantescos. E é isso que está acontecendo no momento de hoje. A IA está revolucionando tudo no nosso mundo, mas no mercado americano as coisas estão perdendo um pouco a linha da racionalidade. É disso que eu vou falar aqui nesse vídeo. O que está acontecendo? Essas novas tecnologias, elas vêm de fato mudando tudo na nossa vida. Mas quando você tem uma expectativa que você não sabe exatamente qual que é o topo disso, qual que é o limite, qual que vai ser de fato o retorno para a sociedade, quanto tempo isso vai conseguir seguir expandindo? Hoje a gente está vendo isso crescendo de um lado explosivo, assim. Todo mundo está usando para fazer vídeos, para fazer roteiros, para fazer textos, para escrever leis, para escrever julgamentos de sentenças. Mas até onde isso vai? Até onde que isso vai crescer? E é aí que a gente começa a entrar numa parte interessante. A gente já viu isso acontecendo com a internet lá em 1999, em que aconteceu a bolha das .com. Qualquer coisa que tinha internet, qualquer coisa que tinha um site, qualquer empresa que anunciava que tinha um site, que estava entrando no mundo da internet, explodia o valuation dela, as ações explodiam de preço para cima, né? Todo mundo ganhava dinheiro, mas aquelas empresas não estavam dando lucro de fato. Uma grande diferença que a gente tem é que hoje em dia essas empresas estão dando muito lucro, né? A Nvidia, a Amazon, a Microsoft, o ChatGPT, todas elas estão dando muito lucro de fato, estão dando lucro. Mas a questão que eu quero falar para vocês aqui nesse vídeo é: até onde que faz sentido você investir numa empresa dessa? Por quê? A empresa ser boa não faz isso ser um bom investimento. Por quê? A empresa, por exemplo, a Nvidia hoje, ela está sendo negociada a 50 vezes PL, 50, 40 vezes PL. Isso significa que se ela continuar com o mesmo lucro, vai demorar 40, 50 anos para você ter o seu retorno de volta do investimento. Então, você investiu 100 reais, vai demorar 40 anos para você ter esse retorno de 100 reais de volta, para você ter 200 reais. Se a Nvidia não cresceu o lucro. Mas a questão é que está crescendo muito o lucro. Só que, quando você tem um barco pequeno, por exemplo, é muito fácil você dobrar o tamanho de um barco. Quando você está lucrando 100 reais, é muito fácil você dobrar o seu lucro para 200, para 500, para 1.000, para 10 mil. Só que como você já está lucrando bilhões, é muito difícil você começar a lucrar dezenas de bilhões, centenas de bilhões. Vai ficando cada vez mais difícil você dobrar o seu lucro. Por quê? Tem dinheiro limitado no mundo, né? O dinheiro no mundo ele não é ilimitado. Esse dinheiro ele tem que vir de algum lugar, esse retorno ele vai ter que vir de algum lugar, e ele vai ter que impactar a sociedade de uma boa forma, de uma forma maior do que as pessoas estão esperando, porque nas ações é assim, né? Você tem que comprar uma coisa e o retorno esperado daquilo tem que crescer para além do que já está sendo precificado hoje. Senão, a ação ela já estaria mais precificada do que ela está hoje, entendeu? As coisas elas vivem de expectativas e realidades. Se a expectativa da Nvidia já é que ela vai crescer muito, ela tem que crescer muito, 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 muito mais para você ter um bom lucro em Nvidia, entendeu? Essa é a questão. As pessoas já estão esperando o otimismo puro dessas ações. Então, qualquer coisa que entregar abaixo do otimismo puro, do puro suco do ouro, essa ação ela já vai sofrer no curto prazo. E essa é a grande questão. Você não precisa se arriscar em uma ação que está 40, 50 vezes de PL para você ter lucro nas empresas, nas ações da bolsa. Não é assim que funcionam as coisas. Então, tem uma coisa que chama os ciclos de mercado de euforia e depressão, que o mercado, ele, como diria o Benjamin Graham, ele é um maníaco depressivo. Tem hora que ele está muito maníaco, de caramba, não sei o que, vai tudo explodir, tudo vai dar muito bom, não sei o que. E tem hora que ele está depressivo. Tem hora que ele está, pô, tudo vai dar errado, não aguento mais, não sei o que, tudo vai dar errado. E é ali nos primeiros dias que estava começando a pandemia, todo mundo estava achando que o mundo ia acabar de fato. E aí passou alguns dias, o mercado se recuperou, viu que não ia ser uma crise muito ruim, mas que não ia ser o fim do mundo, o fim da humanidade de fato. Então, hoje a gente está num topo de euforia, tudo está crescendo, as grandes empresas estão investindo só nisso. Se você tira essas 7 magníficas do mercado americano, você vê que ele está meio andando de lado, que ele está um negócio esquisito. Então, tudo está sendo puxado por essas 7 magníficas. E aí que eu começo a falar para vocês de algumas dicas de investimentos de fato. Para você não comprar em um topo histórico de ações sem analisar os fundamentos, que está com 40, 50 vezes de PL. Ou seja, para você ter um retorno antes desses 40, 50 anos, como eu disse, por exemplo, na Nvidia, a Nvidia teria que dobrar várias vezes o lucro para você ter o seu retorno em 10 anos. E aí uma empresa que está lucrando dezenas de bilhões por trimestre, como você espera que ela vá dobrando isso toda hora? Não tem muito como dobrar isso toda hora, porque senão a gente vai estar assumindo que ela vai estar dominando o mundo inteiro, certo? Que ela vai estar maior que o próprio Estados Unidos em algum momento. Isso não faz sentido.
esse lucro ele tem que vir de algum lugar. Então, algumas dicas aqui de você diversificar fora dessas 7 magníficas. Os mercados emergentes estão muito bons hoje em dia, em preços-lucros muito menores do que nos Estados Unidos. Exemplo disso é o próprio Brasil, que deu uma surra tanto no dólar quanto no mercado americano de fato, em outros mercados também. Isso em reais, né? A gente estava aqui sofrendo com aquele dólar subindo pra caramba e agora o dólar desceu, ou seja, a gente já teve um ganho de quem estava segurando reais nesse momento. Teve uma elevação do poder de compra, que é uma coisa que não acontece com muita frequência, né? O real ganhar poder de compra frente ao dólar não acontece muito. E a nossa bolsa também disparou. Então quem tinha Ibovespa na carteira, em reais, ganhou quase 40%, 50% de lucro só nesse ano. Então isso já mostra que IA está ficando sobreprecificado e as pessoas estão começando a despejar dinheiro para o resto do mundo. Mas, concomitante a isso, a gente tem o ouro batendo máximas históricas junto com a Bolsa de Valores americana, que é uma coisa muito estranha. Por quê? Geralmente, quando a gente tem o ouro disparando, as coisas estão ficando tensas. As pessoas estão com medo e elas voltam para ativos reais, como o ouro. Porque o ouro ele é visto como um terreno de segurança quando tem alguma crise por perto. Só que não faz sentido você falar que tem alguma crise por perto se o mercado de ações ele está batendo máximas históricas. Isso não costuma acontecer junto, essas duas coisas. São coisas assim que não se batem, que não faz muito sentido na história que a gente tem de investimentos. São coisas que não acontecem juntas. Então, está acontecendo alguma coisa diferente nesse ciclo e pode ser que seja isso. As empresas, as famílias, os países estão muito endividados e aí todo mundo está comprando ouro para se proteger. Só que ao mesmo tempo tem gente que está achando muito interessante investir em IA, investir nas 7 magníficas ainda hoje, mesmo com esse preço muito esticado. Tem gente que está esperando que vai entregar mais ainda do que a gente já viu. Então, diria também para vocês preferirem ações que têm lucros reais de fato, que não ficam só na promessa. Eu sei que as 7 magníficas elas estão entregando muito lucro, mas você tem que entender qual que é o preço que você está pagando, qual que é o preço sobre lucro que você está pagando nessa empresa. Lá na Nvidia tem 40, 50 vezes de preço-lucro. Aqui no Brasil, tem empresas de 3, 5, 7 vezes de preço-lucro, empresas que vendem alimentos, empresas que compram terras, empresas que vendem seguros, empresas que vendem saneamento, saúde. Então são coisas da economia real de fato, né? Não são coisas de tecnologia que em uma crise você não vai comer e você, né? São coisas que não tem essa economia real de fato, não são ativos reais que a gente chama. E é muito interessante também você sempre ter uma parte em caixa, ou seja, sempre tenha uma parte da sua carteira em caixa. É uma coisa que o próprio Warren Buffett sempre faz muito. Ele sempre tem alguma coisa em caixa. Então, se acontecer alguma crise que a gente não consegue prever, uma pandemia, alguma coisa estourar, uma guerra estourar, e os ativos caírem muito de preço, você tem que ter um caixa para você aproveitar essa oportunidade, se for de fato uma oportunidade ou não. Para você conseguir comprar na baixa, se acontece alguma coisa, uma explosão, ou então o Trump anuncia uma nova tarifa e os preços caem muito mais do que era para cair, como aconteceu aí um tempo, eu comprei o VO, consegui um lucro absurdo em pouco tempo, porque, é óbvio, esse é o jeito Trump de negociar. Ele espalha uma bravata, né, fala que vai tributar o mundo inteiro, que agora é só Estados Unidos, ele vai porrar todo mundo, e aí depois ele senta para conversar. Esse é o método Trump. Quer ver? Eu vou até pegar a data aqui que eu comprei. Foi mais ou menos aqui em 6 ou 7 de abril que eu comprei o VO, que é o índice do S&P 500, e até hoje isso já deu uns 30% aí de rendimento, só numa porrada que eu tinha caixa para aportar em um momento que o Trump falou uma abobrinha, que obviamente não ia se manter por muito tempo. É a mesma coisa da taxação que eles iam fazer das LCIs, dos CRIs, dos CRAs, que obviamente não tem como você passar isso de uma hora para outra aqui no Brasil, né? Mas voltando para o tópico do vídeo, evite entrar nesses hypes, volte os seus olhos para economia de valor, para investimentos de valor, como o Brasil, como o próprio ouro, que está muito interessante agora, o Bitcoin, que está corrigindo no momento. Não vai no topo, não vai no hype, que é muito mais fácil você ganhar dinheiro no low, quando as pessoas não estão falando disso, ninguém mais está falando de Bitcoin agora, Bitcoin está no extremo medo, está no fear máximo, né, que é o índice de medo e ganância, agora está no medo. Se você for olhar o índice do S&P 500, ele vai estar na ganância. Então é muito mais interessante e é uma regra tão fácil de você seguir. Quando está no medo, você compra, quando está na ganância, você espera, não precisa vender, né? Só segue olhando, observando e torcendo por promoções, beleza? Valeu! Espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem ver mais vídeos como esse, eu deixo aqui esse vídeo, 5 lições sobre investimentos e dinheiro, para você entender melhor o que você faz com a sua carteira, como você escolhe uma boa profissão, como você
escolhe bons ativos para sua carteira de investimentos. Beleza? Valeu!